Bom, gente, voltando aqui então ao nosso evento, a segunda etapa, então, a gente falar com as nossas egressas do curso, então a Cristal e a Ana Clara vão fazer palestras aí sobre as suas carreiras e áreas de atuação. Então, Cristal, obrigado, tá, pela presença, eu sei que você está aí na correria de medição, semana de medição do seu trabalho, mas obrigado pelo tempinho. E, pessoal, que tiver pergunta, abusem da Cristal, então, usem dela, façam perguntas que quiserem. Botem no chat aí, né, primeiro, para a gente não interromper a Cristal, e depois a gente troca uma ideia no final da palestra dela. Obrigado, Raquel. Não, ó, se a primeira pergunta fosse tem estágio, eu vou brigar com vocês. Né? Não, porque toda vez, Cristal, que eu olhei você lá no IFES, a primeira pergunta era e estágio? Não, Tem depois, a estágio. segunda pode ser, mas a primeira... Então eu vi o Bom, nome obrigado. da Cláudia aí, a Ana Luísa foi minha estagiária, a irmã dela. Ai, é mesmo. É verdade. Verdade. Pra ela. Agora tá Pode formada, deixar, vou mandar. terminando o mestrado já, né? A Ana Lu tá uma gracinha. É muito bom ver vocês. Então tá, Cristal, a palavra é sua. Vou desligar o microfone aqui então para não te interromper, tá bom? Tá bom, posso começar? Pode. Então tá. Bom, pessoal, boa tarde. É meio estranho esses eventos online, né? Que a gente não vê, não consegue interagir também com as pessoas, então a sensação às vezes que a gente está falando sozinho. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, Bruno, se tiver alguma coisa aí no chat, no meio da apresentação, abre o microfone e me fala, porque para mim aparece só a minha tela, então eu não vejo mais nada, só estou vendo a minha apresentação, tá? Eu vou avisando. Na verdade, a apresentação aqui é mais para guiar a minha fala, gente, mas é uma conversa mesmo, tá? Eu queria agradecer o convite do Bruno, ele sabe que eu gosto dessas coisas, né? Eu adoro dar um conselho, adoro dar um direcionamento, adoro falar para as pessoas o que elas têm que fazer. Então, eu gosto muito de estar aqui, de passar um pouquinho da minha experiência, né? De inspirar, de mostrar um caminho e talvez ajudar aí em alguma coisa no caminho profissional de vocês, tá? Como o Bruno apresentou, eu me formei em 2009. Eu e Bruno somos da segunda turma da Engenharia Ambiental da UFES. Então, o que eu posso dizer pelo pouco que eu vi aqui é que a coisa já melhorou bastante, está muito mais estruturado hoje em dia o curso, né? Entrou muita gente nova também, como professor, então sangue novo, sempre bom. Então aproveitem, gente, aproveitem muito. Na nossa época foi um pouquinho mais difícil, porque nós ainda estávamos em processo de ajuste, né? Então algumas disciplinas não tinha professora e professores que davam outras disciplinas acabavam cobrindo. Então, assim, hoje a coisa já está rodando muito melhor. Então, aproveitem, porque a tendência das coisas é sempre evoluir, né? Então, a gente se formou aí na turma de 2009. Depois eu fui direto fazer mestrado. Vou falar depois um pouquinho da minha trajetória, mas basicamente é isso. Me formei com o Bruno e a gente tem sempre essa porta aberta aí, né, para conversar. Bom, ele me pediu para falar sobre a minha trajetória, sobre as minhas experiências, sobre como foi o meu caminho dentro da engenharia ambiental, tá? Então, eu vou começar falando para vocês o porquê que eu escolhi engenharia ambiental. E aí, aproveitem também para refletir o porquê vocês escolheram, né? Eu tinha uma afinidade grande com as disciplinas de matemática e biologia, eram as disciplinas que eu gostava mais, então isso já era um encaminhamento, né? Eu tive uma grande influência do meu pai também, porque na época ele trabalhava com algumas coisas relacionadas a tratamento de água. Então, ele tinha essa visão de que a parte de tratamento e de saneamento, tratamento de esgoto, de efluentes de uma forma geral, era algo que tinha uma deficiência muito grande, né? E era algo que era muito importante e que a tendência era cada vez mais demanda, né, nessa área. E isso realmente se confirmou ao longo dos anos, né? Veio aí a crise hídrica de 2015 para mostrar o quanto foi importante a questão de reuso, tratamento de efluente, qualidade da água, né? Então, é porque no meu caso, desde que eu entrei na engenharia ambiental, eu sempre fui mais direcionada para a parte de saneamento, né? De tratamento de água e tratamento de esgoto, tá?
E também um pouquinho por eliminação, né, gente? Na minha época, na UF só tinha acho que 5 engenharias, era civil, mecânica, elétrica, computação e ambiental, que estava na segunda turma. Eu, na verdade, fiz o meu primeiro vestibular para engenharia elétrica em 2002. E aí eu entrei em engenharia elétrica, cheguei a fazer um ano de engenharia elétrica, por total eliminação. E por quê? Porque como a engenharia ambiental estava na primeira turma, eu fiquei com preconceito de fazer, entendeu? Então eu meio que eliminei a engenharia ambiental por isso, né? E aí eu fui eliminando as outras, acabei fazendo engenharia elétrica, mas eu sofri pra caramba. Nossa, eu detestei aquilo com todas as minhas forças. E foi um sofrimento tão grande. E para minha sorte, o prédio da elétrica era na frente do prédio da ambiental. Então eu consegui conhecer melhor, né? Eu tinha, coincidentemente, uma amiga de infância na primeira turma de engenharia ambiental, então eu estava sempre ali conversando com ela, trocando ideia. E aí eu fui entender melhor sobre a dinâmica do curso, eu vi que os professores já eram professores da pós-graduação, né? Já tinha um programa de pós-graduação muito bem estruturado, e que, na verdade, o curso da graduação tinha sido criado para poder abrir o doutorado, que era pré-requisito, né, junto ao MEC, para ter doutorado que tivesse a graduação. Então, isso foi me dando mais tranquilidade, mais segurança. E aí eu tomei coragem e larguei a engenharia elétrica de vez e acabei fazendo outro vestibular para engenharia ambiental. E não me arrependo, porque continuo não gostando da parte da elétrica que eu detestei, que era a parte de arquitetura computacional, programação, enfim, para mim não dava, estava muito pesado e não rolou. Então, eu sou mais feliz como engenheira ambiental. Então, por eliminação, por influência, né, da família e por afinidade mesmo aí das disciplinas, e essas questões ambientais que acho que incomodam a todo mundo, né? Acho que todo mundo que entrou em engenharia ambiental minimamente se incomodou aí com as questões ambientais. Eu brinco que onde tudo começou foi lá em Nova Venécia, onde eu cresci, a minha família é de lá, e a minha casa é bem na beiradinha do Rio Cricaré aqui. Então, eu tenho um quintal grande, né, na minha casa, tem vários pés de fruta, e o rio passando bem no fundo do quintal, só que desde que eu era criança, o rio já era poluído, né? Então, eu não podia ter contato com a água, né? Já era, enfim, contaminado, eu recebia esgoto, aliás, recebia até bem pouco tempo atrás, recebia esgoto in natura, né? O Rio Cricaré, Nova Venécia passou a ter coleta de esgoto tem poucos anos, né? Então, desde que eu era criança até pouco tempo atrás, isso ainda se estendeu, né? E eu tinha uma frustração muito grande, porque eu tinha uma piscina gigante no fundo do quintal e eu não podia usar, né? Porque a água era suja, porque não tinha. Porque recebia esgoto, né? Então era poluído e tudo. E eu me lembro da minha mãe contando que quando ela era criança, ela e os irmãos brincavam, tomavam banho no rio, né? Era início da cidade, não tinha muita urbanização, as coisas eram. Até já jogavam esgoto direto, mas o volume era menor, né? Então eles conseguiam. Minha mãe conseguiu aproveitar o Rio Cricaré, mas eu não consegui. Aí boto uma foto aí ilustrativa só para vocês verem como eu fui uma criança feliz, apesar de não ter podido nadar no Rio Cricaré, né? Mas eu brincava muito no quintal e eu tive uma infância bem feliz. Então eu brinco que foi aí que eu acho que tudo começou, assim, esse incômodo pelo fato de eu ter um rio maravilhoso, com uma disponibilidade hídrica ótima, né, no quintal, literalmente no quintal da minha casa, e de eu não poder usufruir disso. Tá? Claro que quando eu entrei na faculdade e a gente vai para a área de saneamento, né, eu não tinha nem muita clareza do que era saneamento, e confesso que até a metade do curso, assim, eu continuei não tendo, né? Então, por isso que eu gosto de trazer para vocês essa definição da Lei 11.445, de 2007, que é a Lei de Saneamento, né? E ela traz aí a definição de que saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações relacionados a abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais. Então, drenagem, coleta de lixo, esgoto e água potável, todas essas atividades elas são definidas, elas são a definição do saneamento, né? A pessoa tem muita dúvida porque fala, não, mas a CESAM isso, a CESAM aquilo, não, mas é a prefeitura que faz isso, a prefeitura que faz aquilo.
e às vezes não é claro, tá, gente? As pessoas não têm essa clareza de que todos os serviços de saneamento, eles são responsabilidade da municipalidade. É a prefeitura que é responsável. Então, às vezes, a prefeitura tem um sistema autônomo de água e esgoto, como acontece em alguns municípios aqui do estado, né? Ou eles podem delegar esse serviço, seja para uma empresa pública, seja para uma empresa privada, né? Então, o que acontece no caso aqui de Vitória e da maioria dos municípios que a CESAM opera é que as prefeituras delegaram, né, o serviço de água e esgoto para a CESAM e, de forma geral, elas mantêm, né, o serviço de resíduos, de coleta de resíduos sólidos e de drenagem. Né? Então, às vezes, as pessoas confundem muito, porque às vezes tem um problema no esgoto e ligam para a prefeitura, às vezes tem um problema na drenagem e ligam para a CESAM, né? Porque as pessoas não têm aí essa clareza, essa definição, essa divisão de papéis e de responsabilidades, né? Mas eu acho importante comentar isso, porque isso realmente é muito recorrente. Então, só frisando aí, né, que o saneamento é responsabilidade do município, que acontece que às vezes ele delega. À medida que eu fui passando pelo curso, né, que eu fui conhecendo melhor as disciplinas e também sobre, né, a parte do saneamento, ficou claro para mim que tinha muito que se fazer ainda, né? Esse aqui é o painel do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, os dados mais atuais que tem disponíveis são de 2019. Então, se vocês olharem aí, atendimento com água potável, principalmente da população urbana, é razoavelmente satisfatório, né? A gente tem um índice aí de atendimento de acima de 90%. Agora, quando a gente olha para coleta e tratamento de esgoto, a gente vê que a situação é bem preocupante, né? Somente 60% da população urbana tem tratamento de esgoto, e só 54% da população total. E a gente vê que de 2010 para 2019 melhorou, mas o caminho é longo ainda, né? Então, eu brinco que quem quiser vir para o saneamento, pode ser que a gente não fique rico, tá, pessoal? Mas, serviço, trabalho não vai faltar. Tem muita coisa ainda para fazer, tá? Outro dado interessante que eu gosto sempre de frisar em todas as palestras, nas visitas técnicas e para vocês que estão chegando agora, é que para cada dólar investido em água e saneamento, se economiza 4,3 dólares em saúde global. E essa é uma conta que muitos governantes não fazem, né? Então, na época do impeachment lá da Dilma, que o pessoal estava batendo panela para tirar a Dilma, eu falo, gente, vamos bater panela pelo saneamento também, porque o pessoal bate panela para hospital, né, para melhoria da saúde, tudo, mas muitas vezes, né, essa que contribui para o colapso do sistema de saúde é justamente a falta de saneamento, né, de canalização, de coleta, de esgoto, tratamento e também de água potável disponível, tá? Então, a nossa turminha, viu, Bruno? Eu botei uma foto melhor nossa. Não... Podia ter pegado uma da formatura, né? Depois eu pego uma da formatura, que a gente tá todo mundo bonito. Não era para ter botado foto. Era sim, Bruno. Você botou a minha, agora eu botei a sua também. Essa foto tá praticamente a turma toda. E olha que gracinha, gente. A gente novinha, 2004. Que bonitinhas. Super fofos. Foi bem do início, né? A gente entrou em 2004/2? Foi 2008 ali, tá falando. Essa foto foi de 2008, tá. Aqui a gente é da turma de 2004, mas aqui a gente já estava na metade. Mas faz muito tempo também, de qualquer forma. Faz muito tempo, pois é. O tempo passa rápido, viu, gente? Aproveitem. Quando vocês piscarem, já tá formando já. Então, eu me formei lá em 2009. Na verdade, eu colei grau em 2010, porque diferente do Bruno, eu não consegui terminar, né? Eu fiquei fazendo TCC, porque resolvi inventar moda no meu TCC, e fiquei um semestre só para terminar aquele bagulho daquele TCC. Brincadeira, gente, não xinguem o TCC, tá? O TCC é legal. Que isso, Cristal? Bagulho não. Então, tô brincando, não xinguem o TCC. Não falo mal dele, mas ele me deu muito trabalho, e aí eu fiquei um semestre só fazendo aquilo. Mas depois tudo se encaixou e graças a esse pequeno atraso aí de um semestre que me permitiu depois entrar na Odebrecht, tá? Então eu falo que eu tenho alguém olhando por mim lá em cima, né? Eu passei um pouco de raiva com o TCC e tal, mas no final deu tudo certo, porque quando a gente se formou, a gente estava saindo daquela crise de 2008 e o mercado de trabalho estava muito ruim, a gente tinha muito poucas oportunidades, né?
Então, eu acabei optando por entrar direto no mestrado e fazer mestrado direto. Eu acabei conseguindo bolsa e fui fazer mestrado na Unicamp. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, que começaram os programas de trainee, começaram as inscrições para os programas de trainee. Então, eu já estava em Campinas, eu terminaria o mestrado em dezembro, né? E aí, em julho, eu já comecei a participar dos programas. E graças ao fato de eu ter demorado um semestre a mais para me formar, é que eu consegui participar dos processos de trainee, porque todos eles pedem até 2 anos de formado, né? Se eu tivesse colado o grau junto com a minha turma, eu não teria conseguido participar. Então, no final, tudo deu certo, se encaixou. Né? E aí eu acabei passando no processo da Odebrecht, da extinta Odebrecht, na verdade, da extinta Foz do Brasil, na época ainda era a Foz do Brasil, que era o braço ambiental da Odebrecht, depois virou Odebrecht Ambiental. Trabalhei na Odebrecht de 2012 até 2014. Meu primeiro contrato na Odebrecht foi o contrato de concessão plena em Mairim, que eu vou falar melhor depois sobre as coisas que eu fiz lá. E depois de lá eu fui transferida, consegui transferência para Vitória. Eu tinha muita vontade de voltar para cá, né? Porque eu gosto muito de morar aqui. Então acabei conseguindo os contatos, né? E consegui a transferência para esse contrato, que eu trabalho até hoje. A Odebrecht finalizou esse contrato em 2015. E aí a empresa que ganhou foi a Rio Vivo Ambiental, que é a empresa que eu trabalho hoje, é uma empresa de Santa Catarina. A Rio Vivo, então, ganhou esse contrato da CESAM para a operação das ETs de grande porte, das ETs de lodos ativados da CESAM. Então, eu estou no contrato há 7 anos, pela Rio Vivo há 5 anos. Tá? E, além disso, eu fui também professora da disciplina de saneamento do curso de Engenharia Civil da Faculdade Novo Milênio. Eu dei aula de 2015 até 2017. Depois, por questões pessoais, acabei precisando sair. E hoje eu dou aula até continuo dando aula, mas somente na pós-graduação da FACAM. E agora surgiu também, estou dando curso da ABS, viu? Vai ser agora em julho, de operação de estações de tratamento de esgoto. Teve uma turma em abril e agora vai ter outra em julho. Então, pessoal, dentro ali da engenharia ambiental, né, algumas possibilidades de vocês trabalharem na área de projetos, fazer realmente projetos, né, Vou falar mais de saneamento porque é o que eu tenho mais expertise, né, pessoal? Então, meu foco vai ser sempre falar em saneamento. Então, trabalhar com projetos, né, de saneamento mesmo, elaboração de planos de saneamento, projetos de rede, projetos de estações, de tratamento, seja de água, seja de esgoto, operação dos sistemas já existentes, né, operação do sistema de saneamento, empresas terceirizadas, né, de empresas de saneamento. Então, algumas empresas têm contrato, por exemplo, de manutenção de redes. A Rio Vivo, inclusive, tem um contrato de manutenção das redes, que era dos municípios de Cariacica, Viana, Anchieta, Piúma, Guarapari, mas aí saiu agora Cariacica, porque agora assumiu, né, a parceria público-privada, então a parte de Cariacica passou para a EGEA, mas a gente continua com os outros. Então, a parte de manutenção de redes também é um serviço que geralmente se terceiriza, né, dentro da operação de saneamento. Fiscalização de obras, também das obras de saneamento, também é muito importante que você tenha um fiscal que tenha know-how, né, da parte de saneamento, porque porque geralmente o pessoal que executa a obra entende muito da parte civil, da parte de concretagem, da parte de estrutural, né? Mas de vez em quando fazem umas bobagens que atrapalham a operação depois, né? Então é importante você ter uma fiscalização de obras de saneamento de alguém que entenda da parte de saneamento de operação. Bom, trabalhar no órgão ambiental também é uma outra possibilidade. Na agência reguladora, né? Não sei se vocês têm clareza sobre o papel, a atuação das agências reguladoras, mas a agência reguladora de saneamento do Espírito Santo hoje é a ARCE, e inclusive a diretora da ARCE é nossa veterana, né, a Kátia Coco, e a Kátia já tem muito, desde que se formou também, entrou na agência reguladora e ela acabou se especializando muito nisso, né, então foi um caminho natural para ela. Empresas de consultoria ambiental, que é muito comum, né, o pessoal estagiar, o pessoal participar de projetos de consultoria ambiental. Análises ambientais, seja um laboratório, seja uma empresa que realiza coleta, né, mas
laboratórios também de análises ambientais, fornecedores de produtos, né, outro dia eu fiz no curso que eu ministrei da ABS, tinha uma representante da BF Dias, que é uma empresa que fornece sistemas de aeração para saneamento, né, então, você como engenheiro ambiental também pode atuar, né, em empresas que fornecem produtos, empresas que fornecem polímero, fornecem equipamentos de saneamento. Eu tinha uma amiga que era estudante de engenharia ambiental e ela trabalhava na Pieralise, né? Então ela dava todo o suporte da parte comercial de fornecimento desses equipamentos específicos para adensamento e desidratação de lodo, né? Então, e pesquisa, né? Por último, mas não menos importante, pesquisa. Então, aí são algumas coisas que eu elenquei para vocês, porque eu confesso que eu mesma não tinha essa clareza no início do curso de aonde eu poderia atuar, né? Eu meio que fui sendo levada pela corrente, acabei aqui onde eu estou, mas eu acho importante que vocês entrem com essa clareza, né? Quais são as possibilidades de atuação, né? No meu caso, eu caí, então, para a operação de sistemas de saneamento. E aí, quando a gente é engenheiro, né, a gente tem aquela expectativa que nós vamos trabalhar e olhar projetos e plantas né, e temos ali a expectativa de trabalhar com capacete e tal, na obra, na gestão, né, mas na realidade, gente, é um pouco diferente, tá? Isso aqui sou eu raspando gordura e limpando área de coleta de ET, porque a gente já recebeu uma visita do órgão ambiental no dia seguinte, então tinha que estar tudo nos trinques, tudo perfeito, tudo lindo, né? Então a gente tem ali uma expectativa, mas a realidade é mais cruel, viu? Falar um pouquinho da experiência que eu tive lá em Mairink, na Saneaqua, foi o primeiro contrato, né? Quando eu entrei na Odebrecht, eu fui alocada na Saneaqua. Era uma concessão plena de água e esgoto, tá? Lá eu trabalhei principalmente com a redução de perdas de água, porque o índice de perdas era muito grande, devido a uma série de questões, vazamentos, fraudes, né? Então, a gente fazia esse diagnóstico, né, de perdas reais, perdas aparentes. Tinha muitos hidrômetros antigos, então precisava fazer um trabalho de gestão, de cadastro, de verificar onde que eram as ligações que estavam com os hidrômetros antigos e programar essa troca, né? Fazer a programação de investimentos. Ausência de micro e macromedição, então muitas vezes não tinha ali medidor de vazão na saída dos reservatórios, muitas residências tinham lá a ligação de água, mas não tinha o hidrômetro instalado, então o pessoal consumia água à torta e à direito, né, porque não pagava pelo volume consumido. Tubulações muito antigas, né, alto índice de vazamentos, falta de automação do sistema, que muitas vezes o reservatório enchia, a boia do reservatório falhava, e tome perder água a noite toda, né? Então, assim, por falta de automação. Sistemas mal dimensionados também acontecia muito, diâmetros muito grandes ou muito pequenos, e altas pressões também na rede, principalmente quando o relevo é mais acidentado, né? Quando você tem lugar com muito morro, acontece na parte baixa ter a pressão muito alta, né? Esse aqui está meio desatualizado, pessoal, que eu não achei lá a tabela nova no SNIS, porque mudaram lá tudo, enfim, mas também não deve ter melhorado muita coisa de 2013 para cá, não. Mas o Brasil tem uma perda média aí de 40%, tá, de água. Então, para cada 100 litros que você produz, né, numa estação de tratamento, você perde 40. Outra coisa que eu fiz bastante lá foi dar apoio operacional, então elaboração de procedimentos. O pessoal que trabalha com saneamento, principalmente os operadores práticos, né, eles geralmente têm muito conhecimento ali do sistema, mas às vezes falta para eles um pouquinho de base teórica, então é importante passar para eles isso no treinamento, né, passar a base teórica, tanto da teoria de tratamento de água quanto tratamento de esgoto. Treinamento dos leituristas, que era o pessoal que fazia a leitura das contas, né, principalmente na conscientização dessa questão de identificação de fraudes, achar estranho, né, às vezes é uma casa enorme com consumo baixinho de água, então, para eles terem esse olhar crítico, né, na hora de fazer a leitura das contas também. Criação de indicadores de acompanhamento. Participei também um pouco da parte do financiamento da Caixa Econômica, porque, em geral, os investimentos de saneamento, eles vêm via financiamento público, né? Então, você tem que fazer todo um planejamento, todo um cálculo, né, de orçamento para poder submeter à Caixa Econômica e obter aprovação, e depois tem que ir comprovando a aplicação desses recursos, né, para você continuar com o financiamento. Administração contratual,
Então, aquela interface de poder concedente, Câmara de Vereadores, agência reguladora e empresa, né? Isso também foi algo importante, um aprendizado muito, muito importante para mim lá. Licenças e outorgas, né? Então, toda a parte de licenciamento das unidades, das instalações. Agência reguladora e prefeitura, que eu falei que é essa interface, né, da administração contratual. E outra coisa que eu fiz foi, pude participar da valoração de uma concessionária. Então, a gente foi fazer uma visita técnica, a concessionária do município de Itu estava à venda, e a gente fez visita técnica, e a gente também, porque óbvio que eu não tinha todo um time por trás disso, eu estava lá só para aprendizado, né? Mas a gente fez a valoração, né, da Águas de Itu e no final fizemos uma proposta de compra. Não levamos porque a nossa proposta estava muito... Teve uma outra proposta melhor que levou, né? Mas enfim, mas foi um aprendizado muito importante. Outra coisa que eu ajudei ela foi na reestruturação do laboratório. Na época, tinham acabado de lançar a portaria 2914, de potabilidade de água. Agora já mudou, já lançaram, inclusive, uma nova portaria. Vocês vão ver lá com a Edumar nas aulas de água, e quem estiver trabalhando com isso, iniciação científica, enfim, já está mais atualizado, né? Mas foi na época que lançou a 2914. Então, tive que fazer toda uma reestruturação do laboratório, mudança do plano de monitoramento, compra de equipamentos novos, né? Análise de cloro, de flúor, de pH, procedimento para elaboração das análises, testes de novos equipamentos de reagentes, né? Para a gente poder achar o melhor custo-benefício. Contratação e treinamento do técnico laboratorista, contratação de laboratórios terceirizados para as análises mais específicas e mais complicadas que a gente não faria no laboratório da ETA. Né? Isso tudo lá em Mairink ainda. Então, em Mairink foi de 2012 até 2014. Em 2014, eu vim transferida para Vitória para trabalhar com esgoto. Né? Lá em Mairink, principalmente, era água, era tratamento de água. E quando eu vim para Vitória, vim para trabalhar com esgoto. Já era o contrato de operação, né, das ETs Unitank, das ETs de grande porte, da CESAM. E na época da Odebrecht, eu vim para atuar na parte de manutenção civil e meio ambiente. Então, eu que cuidava nos acompanhamentos dos serviços de manutenção civil mesmo, de pintura, recuperação de concreto, pequenos cercamento, tudo isso... Para mim foi um aprendizado interessante que o pouquinho de civil, estrutura e materiais de revestimento cerâmico que eu entendo é por conta dessa parte de manutenção civil que eu fiquei aí à frente da equipe na época. Recuperação estrutural, limpeza de elevatórias, né? Gerenciamento dos resíduos de forma geral, então isso é importante, né? Hoje em dia, inclusive, até evoluiu bastante, a gente já tem um sistema integrado, a gente tem que reportar tudo no sistema nacional, né, todos os resíduos que são gerados. Cumprimento das condicionantes ambientais, então, verificação das licenças, ver as condicionantes, relatórios, alguns relatórios eram mensais, outros trimestrais, outros semestrais, e apoio nas análises ambientais também, né, plano de monitoramento, quais análises eram feitas pela equipe, quais análises eram mandadas para o laboratório externo. E aí, na Rio Vivo, eu continuei no mesmo contrato, porém, mais à frente da operação. Eu já me tornei responsável, efetivamente, pela operação. Né? Então, hoje, o meu trabalho principal é acompanhamento dos dados operacionais, né? Se o tratamento está indo bem, se as estações estão funcionando direitinho, controlar a quantidade de sólidos no reator, acompanhamento da equipe operacional, né? Então, todos os supervisores e os operadores das estações são subordinados a mim, então, preciso ficar de olho, né? Todo mundo. Coletas das amostras para monitoramento, tanto para cumprimento das licenças quanto para cumprimento do contrato com a CESAM. Manutenções emergenciais, a gente geralmente tem alguns procedimentos que a gente precisa fazer, né, quando a gente tem uma manutenção emergencial, para não afetar tanto o tratamento. Cumprimento das exigências contratuais com a CESAM tem uma série de coisas que a gente precisa cumprir, né, mensalmente, então a gente precisa estar sempre de olho em tudo que o contrato pede, em tudo que a fiscalização solicita para a gente cumprir. E as análises laboratoriais, né? Tanto no contrato da CESAM, quanto licenças, outorgas e coletas paralelas. Como que tá meu tempo aí, Bruno? Que eu não faço ideia. Não sei nem que horas são, quanto tempo eu falei. Não, Cris, tá tranquilo. Tem menos de meia hora que você tá falando. Se tiver mais coisa para falar, pode falar. Eu ia mostrar só umas fotos de algumas situações Vamos operacionais que acontecem aí.
Enquanto isso, o pessoal pode ir pensando nas perguntas. Se tiverem perguntas, já podem ir fazendo aí. Já pode falar também. Aqui, por exemplo, aqui tá bem aleatório, tá, gente? Eu simplesmente joguei aqui algumas... Não está aparecendo não, Cristal. Não está aparecendo não, tá? Pelo menos para mim. Aí, entrar de novo. Apareceu? Sim. Sim? Tá, então vamos falar então algumas curiosidades aí da operação. Esse aqui, por curiosidade, é um tanque de aeração vazio, né? Em uma das manutenções que a gente deu. Então, na Zets Unitank que eu opero, a gente tem um sistema de aeração por ar difuso, que a gente chama, que as tubulações de aeração ficam no fundo do tanque, né? Vantagens é que ele permite uma aeração extremamente homogênea e muito eficiente. A desvantagem é que qualquer problema que soltar, que romper um pedaço dessa tubulação ou que soltar um disquinho desse aí, a gente precisa drenar o tanque inteiro para poder dar manutenção, tá? Então, enfim, curiosidades de operação de manutenção mesmo. Uma outra opção de aeração são esses aeradores de superfície. A desvantagem dele é que a aeração dele não é tão homogênea, né, como na aeração por ar difuso, porque vocês veem que é só ali onde tem essas bolinhas que ele aera melhor. A vantagem dele é que quando você precisa dar manutenção, é só você pescar eles dentro do tanque, então é muito mais fácil de mexer, você não precisa drenar o tanque inteiro. Né? Isso é uma situação muito comum que acontece na parte de esgoto. Tudo que fica acima da lâmina d'água, devido ao esgoto ter uma alta, devido a ficar anaeróbio e gerar ali o gás sulfídrico, né, o H2S, quando o H2S reage com a umidade do ar, ele forma o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, ele acaba corroendo todas as estruturas. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito grave, muito complicada no saneamento, porque tudo que você envolve esgoto, turbulência de esgoto bruto e também sistemas anaeróbios, você acaba tendo esses problemas seríssimos de corrosão. Né? Então, isso são coisas que a gente tem que ficar atento quando a gente é projetista, quando a gente é operador. Todos os sistemas de concreto que ficarem confinados tem que ter uma impermeabilização e uma proteção muito boa, tá? Para não acontecer isso. Aqui, por exemplo, tem uma outra foto. Aquilo era uma levatória, Cristal? Isso aqui é a caixa de entrada lá da Etmulenbach. A caixa Chegada, de por isso a vazão, turbulência. Né? Mas pode ocorrer em elevatória também, tá? Na elevatória fica bem parecido, fica desse mesmo jeito aí. Essa outra foto aqui já é o canal de entrada, que em cima tinha lajes, e aí ficava confinado também. Vocês podem ver que corroeu tanto que corroeu até as ferragens, né? Então, dá para ver a marca aí de onde estavam as ferragens, né? Que foram corroídas. Aqui os meninos já tinham feito a limpeza, já tinham retirado, né? As ferragens que estavam soltas. Então, a partir daqui, eles fizeram todo um trabalho de recuperação. Recolocaram as ferragens, cimentaram novamente, fizeram a impermeabilização de novo. Tá? Mas é curiosidade aí, porque aqui já eram eles trabalhando, né? Eles já estavam ali fazendo os remendos das ferragens e depois fizeram a recuperação do concreto mesmo. Tem algum produto para proteger o cristal que vocês usam hoje em dia? Tem sim, e tem várias marcas, inclusive. Isso é até uma coisa bem desafiadora, porque como é uma coisa que você aplica e demora 2, 3, 4, às vezes até 5 anos para dar problema de novo, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar o melhor produto do mercado, né? Então, a gente já trabalhou com alguns lá, mas é importante você procurar, né, um serviço, alguém que trabalhe com recuperação estrutural. Na época, a gente teve assessoria de uma empresa externa, e aí depois a gente teve assessoria de um consultor que nos ajudou, inclusive, a escolher os melhores produtos, né? Mas existem, sim, produtos específicos, e geralmente são produtos caros, né? Não é simplesmente concretar e passar o cimento comum, né? Não pode, tem que ter um processo de impermeabilização, sim, bem feito, tá? Mas aí, para quem for trabalhar com isso, eu sugiro que consulte, pesquise e traga os fornecedores, converse com os fornecedores, converse com clientes desses fornecedores, tá? Para ver e identificar ali o melhor custo-benefício de produto. Outra curiosidade também, isso aqui é um tanque de aeração com aeração normal, né? Isso é o aspecto que se espera
aquela primeira foto que eu mostrei da aeração por ar difuso, quando o tanque está cheio e o esgoto aerando, é isso que se espera visualizar, né? Então, quando eu chego na ET, eu vejo o tanque assim, eu fico tranquila. Esse aqui também é um outro modelo de tanque, mas é também a aeração normal. Esse aqui é o tanque anóxico que não tem aeração, mas aqui você já começa a perceber que tem muita gordura boiando no tanque. Quando tem esse excesso de gordura, pode saber que vai dar problema, vai dar BO, porque essa gordura aí, ela impregna no tratamento biológico e causa uma série de problemas operacionais. Uma outra foto do mesmo tanque, em outro momento, também com mais gordura ainda, né? Continua chegando mais gordura. E aí é isso que acontece na aeração. Então, quer dizer, eu tinha lá um sistema de aeração lindo, perfeito, quando eu vejo já está tudo cheio de espuma por conta da gordura que se agrega, né, no tratamento biológico. E aí causa esse aspecto ruim no tanque de aeração, causa escuma. Escuma pode ter outras causas também, tá? Não só gordura. Nesse caso aqui era gordura, mas pode ser desequilíbrio na relação alimento-micro-organismo, pode ser excesso de filamentosas. Aí a gente já começaria a entrar nos problemas operacionais mais específicos, né? Quem quiser faz o curso de operação lá da ABS, que lá eu falo especificamente sobre isso. Eu ia falar, esse curso está aberto para estudante, Cristal, ou só para profissional? Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim. É que a maioria que faz é o pessoal que trabalha na área mesmo, né? Porque tinha muita gente de operação, muito operador, né? Muito operador mesmo de estação de tratamento na turma. E muita gente que trabalha já nessa área, né? Mas eu acredito. Legal, mas depois eu divulgo aí pro pessoal, vai que alguém está trabalhando nisso. Eu te mando o banner, bem lembrado, eu te mando o banner. Tá. Eu devo ter feito uns 10 cursos da ABS na minha graduação, né? Fiz curso de tudo quanto há. Tudo que aparecia eu fazia, porque eu estava sempre lá biscoitando, conhecendo gente, conhecendo os profissionais, vendo, né? E eu acabei me enveredando sempre pro saneamento. Esse é o ponto, né? Conhecer o pessoal mesmo. Às vezes um curso desse você faz, não é nem pelo conhecimento específico, né? Às vezes é pelo contato, para experimentar, às vezes é para você assim, nossa, não quero trabalhar com isso de jeito nenhum, entendeu? Que pode acontecer também, né, gente? Eu tinha muito claro na minha cabeça, por exemplo, que eu não queria trabalhar com poluição do ar. Nada contra, viu, Bruno? Para mim não era. Nada contra. Não ia rolar. Que bom que tinha Bruno, né? E quem mais seguiu a poluição do ar, Bruno? Acho que só você, né? Da nossa turma? Acho que só. Acho que só também. Foi o único que o Neival e a Jane conseguiram converter. E aí, isso aí, por exemplo, é o decantador, né? Quando tem muita espuma no tanque de aeração, aí acaba afetando, né, a qualidade do tratamento, do efluente final, e fica essa espuma boiando aí no tanque. Fica bem feio. Então, tudo aqui são problemas, né, operacionais que podem acontecer. Isso foi o ápice da gordura, assim. Foi o dia que chegou mais gordura na vida na ET, foi esse dia aí que eu tirei essa foto do anóxico completamente lotado de gordura. Isso aí era para ser um tanque de decantação também, que a espuma acaba chegando, né, no final. Então, isso aí é para descabelar, gente, é para querer mudar de curso. Nesse dia eu me arrependi de não ter feito medicina. Isso aqui foi uma tubulação que estourou, né? Então, quando a tubulação de ar soprado estoura num ponto, aí não tem jeito, a gente tem que drenar o tanque todo para poder mexer. Esse é o mesmo tanque, só que drenado, né? A próxima foto aí já é esse tanque drenado. Os meninos estavam mexendo aí no ponto que estourou. Isso é o que pode acontecer quando você volta muito rápido do tratamento, mistura muito esgoto bruto na aeração, aí pode dar um excesso de espuma, pode virar uma banheira do Google desse jeito. Esse foi o segundo dia também que eu me arrependi de não ter feito medicina. E de não ter dormido na ET, né? Porque eu deixei os operadores enchendo o tanque durante a noite. No dia seguinte, quando eu cheguei, estava assim. Tô rindo, mas tô preocupada. Aí também foi um dia que deu bastante espuma. Então, gente, dá tempo de trocar ainda, tá? Dá tempo de desistir, dá tempo de... Não, brincadeira. Ué, Cristal, era para ter o efeito contrário, né? Ah, não, desculpa, gente. Esquece que vocês viram isso daí, então. Isso aqui foi um tanque que a gente precisou retirar areia, né? Deu muita areia dentro do tanque, foi acumulando ao longo de vários anos, né? E chegou um momento que não tinha mais como, o volume útil dele já estava comprometido, então a gente teve que tirar. Nós tivemos que colocar uma reta escavadeira dentro do tanque. Olha que belezinha, né?
Literalmente. Pegamos um guindaste e colocamos a retroescavadeira dentro do tanque, e aí os meninos foram tirando, enchendo, né, os bags, e depois o caminhão ia tirando os bags cheios de areia para mandar para o aterro sanitário. Ué, mais engenharia que isso, impossível, né? Impossível. Envolveu tudo, resíduos sólidos, saneamento, manobras operacionais para poder drenar esse tanque. Tivemos que abrir um buraco na parede para jogar o esgoto no outro tanque direto. Ixi, foi uma operação de guerra isso daí. Loucura. E aí foi dando certo. Ó, demorou umas 2 semanas, mas no final foi limpinho. Olha que belezinha. Tiramos foi areia, viu? Nossa Senhora. É isso, gente. Perguntas? Nossa, Cristal, muito obrigado, muito mesmo. Das duas, uma. Cada vez... Ou o povo se apaixona, ou todo mundo sai correndo do saneamento agora. Cada vez eu gosto mais das suas palestras. Cada vez tem uma coisa diferente que eu presto atenção. E aí, galera, alguém tem alguma coisa para perguntar? Vou falar para Cristal. Ei, Silmar, pode falar. Beleza. Parabéns, Cristal, pela apresentação, pela carreira, né, profissional. E eu só gostaria de saber, ali o produto final praticamente é que atende a norma do 430 para lançamento, e onde que é lançado? Aqui, no caso, né, no Espírito Santo, na Baía de Vitória, como é que funciona? Isso, cada estação ela vai ter o seu corpo receptor, né? No caso das duas, hoje eu opero 4 estações, 2 em Guarapari e 2 aqui em Vitória. As 2 de Guarapari, o ponto de lançamento é no canal de Guarapari mesmo, tá? Água salobra. Então a gente tem que atender sim a 430, a CONAMA 430, os padrões de lançamento. Porém, a gente tem também o nosso contrato com a CESAM, que essas ETs elas têm uma previsão, né, de eficiência. Então, na verdade, o nosso padrão de atendimento é até muito mais restritivo do que a CONAMA 430, porque a gente tem que atender a especificação de projeto das ETs. Então, a nossa remoção de matéria orgânica é acima de 90%. As ETs Unitank têm remoção de nitrogênio também, então a remoção de nitrogênio é bem alta. Tá? Então, de forma geral, a gente supera com muita folga o que prevê a 430. Já consegui angariar uns aqui, hein? Tô vendo aqui no chat, hein? Sempre soube que não queria saneamento, agora concretizou. Não, poxa. Eu li rápido, achei que ela estava empolgada, que queria saneamento. Então, não, mas eu ainda vou conseguir angariar uns de vocês aqui. Mas é isso sim, Silmar. E aqui em Vitória, é ali no Canal da Passagem. As 2 estações, especificamente as que eu opero, lançam no Canal da Passagem. Mas isso é específico de cada estação, né? Cada estação de tratamento, quando ela é construída, você precisa prever ali, né, aonde ela vai ser construída e aonde vai ser o corpo receptor de lançamento. Dependendo do corpo receptor, é que você vai determinar, né, o nível de eficiência de tratamento que você precisa, de forma que você não tenha um impacto negativo nesse corpo receptor, né? Então, a ET Cariacica, por exemplo, ela lançava num córrego, o córrego Maria Preta, que é água doce, né? No caso do canal de Guarapari e do canal da Passagem, é água salobra, né? Então, tudo isso você tem que ver antes de construir a estação, né? E fazer todos os projetos e tudo. Qual vai ser a eficiência, onde vai ser lançado, quais são os critérios de lançamento para aquele corpo receptor e qual é o enquadramento, né, do tipo de corpo receptor que você tem. Mas é uma preocupação bem, bem válida. É porque, no meu caso, como as ETs já estão construídas, já estão operando, já estão ali, não dá para mudar, né? É ali mesmo, vai lançar sempre ali. Mas no caso de estações novas, né? Se for construir uma nova estação, então você tem que se atentar para ver quais são as opções de corpo receptor que você tem para lançar, se é água doce, água salobra, água salgada. Né? A ET Camburi, por exemplo, já tem um emissário que lança direto no mar, direto na água salgada. Né? Uhum. E você tem mais ou menos uma ideia assim de custo quilowatts-hora que esse tanque de aeração propõe, ou se existem alguns projetos para aproveitar o gás, né, futuro, que a gente sabe desse grande consumo, né, de energia, e também a gente tem a questão de um possível aproveitamento, né, desse gás, né?
Então, aí a gente tem que entrar um pouquinho na parte de tratamento específico do esgoto, né? O tratamento do esgoto, ele pode ser feito de duas vias, por via aeróbia, que é com aeração, e por via anaeróbia, sem aeração. Geralmente, quando a gente fala em aproveitamento energético, nós estamos falando de tratamentos anaeróbios, tá? Que eles não têm aeração e que o metabolismo anaeróbio ele vai gerar o metano, o gás metano, né? Como subproduto do tratamento. E nesse caso, tem-se a preocupação, né, de, no mínimo, queimar esse metano para ele não voltar para a atmosfera, porque o metano ele é 21 vezes mais poluente do que o CO2, tá? Então, uma coisa são os tratamentos anaeróbios, reatores UASB, lagoas anaeróbias, né? Em geral, o pessoal faz reaproveitamento quando é um reator UASB. Mas, assim, a pouca experiência que eu tenho em relação a reaproveitamento de energia no tratamento especificamente de esgoto sanitário doméstico, nós não temos boas referências. Por quê? Porque o esgoto doméstico tem uma carga orgânica baixa. Então, a variação orgânica é alta, tem uma variação grande, e a carga é baixa. Então, a sua produção de gás, ela muitas vezes não é suficiente para você tocar um sistema de reaproveitamento de forma contínua e economicamente viável, tá? Então, quando a gente fala mais de reaproveitamento, ou nós estamos falando já de resíduo sólido, tá? De aterro sanitário, por exemplo, que daí eu tenho lá toda uma carga bem pesada, orgânica, que está se decompondo, e aí esse gás da decomposição anaeróbia está sendo canalizado e ele está sendo reaproveitado. Inclusive, a marca ambiental acho que está com um projeto interessante em relação a isso, e eu já visitei alguma coisa no CTRVV também. Então, quem tiver interesse nesse assunto, busca mais sobre essas empresas, procura, que eu sei que eles têm bons projetos nessa parte de recuperação energética, tá? De tratamento anaeróbio. No tratamento de esgoto é mais difícil. Eu já vi algumas pesquisas, inclusive eu fui, Bruno, co-orientadora não, eu fui da banca da Tamires, e a Tamires, lá no IFES, ela fez, o trabalho dela foi sobre isso, né? Foi com a Raquel. Eu estava lá. E ela fez, acho que você foi da banca dela também? Foi, não, eu assisti no dia, foi sobre reaproveitamento de biogás, então, poder calorífico. Isso, então tem que fazer todos esses cálculos, né, de balanço energético mesmo, né, para poder fazer o reaproveitamento. E aí uma outra questão é o consumo de energia propriamente dito quando a gente fala de tratamento aeróbio, que é o meu caso, é o meu problema, que é a questão que você entrou do quilowatt-hora, né? Eu não vou lembrar de cabeça, mas não é barato, Silmar, é coisa assim de 0,25 kWh por metro cúbico tratado de energia que se gasta, né? E aí o custo vai variar de acordo com a tarifa mesmo, né? Saneamento até tem um desconto, mas no nosso Pareto lá, na nossa análise de custo, o que mais pesa no contrato é mão de obra e energia elétrica. Acho que a energia elétrica em primeiro até, porque a energia elétrica quem paga é a CESAM. Então, assim, é muito significativo, é muito alto, mas às vezes é um mal necessário, por quê? Porque você só consegue uma eficiência de remoção de carga orgânica alta com o tratamento aeróbio, né? Se você por algum motivo precisa remover mais de 90% da sua carga orgânica, dificilmente você vai atingir, dificilmente não, é impossível você atingir só com tratamento anaeróbio, tá? O tratamento anaeróbio ele é mais barato, porém ele é menos eficiente também. Para você ter uma eficiência maior, não tem jeito, não tem como correr do tratamento aeróbio, da aeração e do gasto energético, tá? Então, o que pode acontecer, por exemplo, é você ter lá no País das Maravilhas, né, no mundo de sonho, é você ter uma estação com um reator anaeróbio, seguido de um reator aeróbio, e que você tenha reaproveitamento energético do reator anaeróbio para poder mitigar o custo de energia do reator aeróbio. Tá? Então, isso seria, assim, sonho, né? Sonho do sonho, mas aí tudo teria que funcionar muito bem. A sua carga orgânica teria que ser alta o suficiente para você gerar um gás de forma que você consiga reaproveitar no reator anaeróbio, né? E o fato de você ter um pré-tratamento anaeróbio antes do aeróbio automaticamente já vai te economizar energia, tá? Aqui na Zetes Unitank, o nosso gasto de energia é muito alto justamente por isso, porque a gente trata toda a matéria orgânica aerobiamente, a gente trata tudo com aeração. Então, eu preciso de oxigênio para poder remover toda a matéria orgânica que eu vou remover ali biologicamente, tá? Então, isso realmente encarece muito, aumenta o custo. Mas eu confesso que isso é uma das coisas que mais me atrai, assim, no saneamento e que eu gosto muito dessa parte de
qual tecnologia que eu vou usar, o que eu preciso utilizar para ter mais eficiência e menos custo, sabe? Eu particularmente acho isso muito interessante, tanto que hoje eu praticamente só dou aula de tratamento de esgoto e de tratamento de efluentes industriais, que são as coisas que eu mais gosto, mais domino. Assim. Obrigado. Valeu, Cristal. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta para Cristal? Ana Clara falou que aprendeu um tanto. Eu aprendi, não sabia nada. Assim. Ana Clara é da parte de poluição do ar também? Eu sou, e eu adoro. Fila do Bruno, né? Pois é, cheio de projetos. Não, a gente nem cruzou. Nem se encontrou. Né? Agora que a gente tem um monte de projeto junto. Mas na época a gente nem se conhecia. Bom, fazer o seguinte então, Cristal, se alguém for tendo mais dúvida aqui, bota no chat e depois eu te envio, tá bom? Obrigadão mesmo. Obrigada a vocês. Foi massa demais. Sucesso para vocês no curso, aproveitem muito. Eu fico pensando, o que eu falaria para mim, né, lá no início do curso? Eu queria falar isso para vocês, mas eu tô feliz que vocês estão aí em boas mãos. O Bruno, gente, cola no Bruno. Bruno sempre foi nosso modelo, tá? Ele era aquele de quem eu copiava os exercícios no dia, porque eu não tinha feito, eu ia lá e colava do Bruno, entendeu? E ele... Não pode fazer. Não pode, né, Bruno? É porque naquela época era outros tempos. Mas obrigada e sucesso para vocês. Valeu, Cris. Bom, Ana Clara, enquanto você organiza isso, se puder compartilhar a tela, só fazer uma pausa rápida. Opa, desculpa, botei no mudo. Só uns 3 minutinhos de pausa, enquanto você organiza aí a apresentação. Deixa eu cair. Só um instantinho. Estou com um probleminha para projetar uma tela, uma aba só, Bruno, mas eu vou compartilhar a tela inteira aqui, eu acho que dá também. Acho que a internet do Bruno caiu. Beleza, esperar um instantinho. Não sei o que está acontecendo, que já... agora sim. Voltei, caí. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Vê se vocês estão conseguindo ver a janela já. Acho que... Sim, estamos vendo. Que bom, deu certo. Estou sim, Ana Clara, obrigado. Deixa eu ver se está gravando aqui, está gravando ainda. Bom, Ana Clara, obrigado aí pela compartilhar mais a experiência com a gente, tá? Pessoal, a Ana Clara vai falar um pouco sobre ela, né? Mas ela também é egressa do curso, a gente tem alguns projetos, né? Trabalhamentos em dia aí juntos. E espero que vocês aproveitem também aí para fazer bastante perguntas para a Ana Clara. Pessoal, primeiro eu queria agradecer o Bruno pela oportunidade. Estão vendo a tela cheia já? Sim. Beleza. Eu fiquei super feliz com o convite do Bruno, apesar de ter ficado um pouco assustado de como o tempo passou rápido, que eu já estou aqui falando para vocês, eu lembro esses dias assim, que eu entrei na UFS. Eu separei em 2 partes a apresentação, queria falar um pouquinho primeiro sobre a minha trajetória e depois falar um pouco sobre o que eu faço hoje para ver se eu consigo atrair assim, alguns de vocês que acham que pode ser interessante também. Então, nessa primeira parte que eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória. Vamos lá, eu entrei em 2010, Bruno estava formando, né, Bruno? E eu entrei na UFS.
Já Então, tinha um ano de formado. Isso. Então, eu entrei na UFES, eu sempre gostei da área de exatas, mas nunca foi muito claro, assim, o que eu queria fazer. Eu sempre gostei muito de meio ambiente, assim, desde novinha, eu gostava de ler sobre, sempre fui muito preocupada com isso, mais nova, sabe? Até na época de escola, eu fui em uma conferência sobre o meio ambiente, achava muito urgente tratar do tema, sabe? Acho ainda. Então, em 2010 eu entrei. Eu fiz antes Cefetes, né, que hoje é IFES, então eu me formei ali, fiz o ensino médio com o técnico, e eu entrei na UFES, e para mim sempre foi, assim, uma grande realização de um sonho, né, tá ali na UFES, minha irmã também formou lá, e quando eu entrei, você já entra, assim, nos cálculos e álgebra, e é aquele susto inicial. Eu trouxe até uma foto que eu acho que ilustra esse momento, que eu recuperei aqui de um dos sábados ou domingos na biblioteca, que ou era cálculo ou fenômeno de transporte, provavelmente fenômeno de transporte. E ao longo do caminho, assim, do curso, na verdade, antes até de eu entrar na UFS, eu sempre tive um sonho de fazer um intercâmbio, ou ter uma experiência internacional. Nunca tive grana para isso, então eu sempre tive essa clareza de que se eu quisesse fazer alguma coisa desse tipo, teria que ser com bolsa. E eu, antes de entrar na UFS, eu já futucava, assim, essas possibilidades de intercâmbio. E eu vi, Bruno, na época, o Braftec, que era um programa que tinha, né, desde aquela época. No início do curso, eu comecei a fazer francês. Acontece que, chegando perto da minha época de me inscrever, também surgiu uma oportunidade pelo Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que não existe mais, mas eu acho que todo mundo aqui conhece, ou conhece alguém que fez, ou lembra, assim, de ter falado na época. E aí eu fui, em 2013 para 2014, eu fui para a Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Passei um ano lá. E aí a modalidade lá, a gente podia escolher as disciplinas do curso. Eu não tive equivalência, então eu fiz a engenharia total em 6 anos, né, os 5 do curso mais 1 do intercâmbio, o que foi um ano absolutamente bem investido da minha vida. E realmente, assim, além de uma realização pessoal, porque foi uma coisa que eu sempre quis, teve esse lado de me abrir a cabeça profissionalmente, assim. Primeiro, porque uma sensação que eu tinha antes, e que tanto o intercâmbio quanto a minha profissão hoje me mostram o contrário, é que a gente não era treinado, que a gente não tem uma formação equivalente, assim, uma formação, eu pensava, poxa, vou estudar numa universidade na Europa, na Inglaterra, universidade daqueles rankings de universidade, estava sempre em um ranking alto, e sempre achava que, vamos dizer, não seria o bastante. E aí eu me surpreendi muito positivamente de ver que não, que na verdade a nossa formação ensina muito a gente a pensar, sabe? A dar um jeito, a aprender, sabe? E eu acho que isso fez muita diferença nessa fase da minha vida e até hoje, assim. Eu sou muito grata ao UFES pelas oportunidades todas que foram me abrindo, né, nessa época da formação. E aí eu fui em 2013, no finalzinho, teve uma época de greve ali, mas no final das contas a greve até encaixou, que na minha volta, assim, eu estava voltando para o início do período, então eu acabei não perdendo muita aula, porque a entrada lá na Inglaterra era setembro até setembro, assim, era um cronograma, um calendário um pouco diferente. E lá eu fiz um estágio de uns 3 meses, mais ou menos, em um centro de pesquisa dentro da universidade para a parte de captura de carbono e energias fósseis mais limpas, né? Mas nessa linha de captura de carbono. Então, lá eu fiz esse estágio nos últimos meses e eu achei muito legal essa ideia de você pesquisar alguma coisa e ver acontecer, sabe? Então, pesquisava um tema, fazia um teste e via aquilo ser implementado, ouvia os resultados. E eu voltei, assim, com essa ideia na cabeça de fazer alguma coisa nessa área. E aí, em 2015, eu comecei um estágio na ArcelorMittal. É engraçado até, porque quando eu fui... eu contar o contexto todo, né? Eu fazia uma disciplina na UFES da parte de controle de poluição do ar. E aí tinha um tema que eu gostei muito, que era de equipamento de controle e de simulação computacional em equipamentos de controle. E o professor, na época, que hoje é meu colega de trabalho, ele falou sobre a possibilidade de fazer o projeto de graduação e eu topei na hora e surgiu a oportunidade de fazer estágio lá. Então, em 2015, eu fui
mas a vaga, teoricamente, era estágio na engenharia da ArcelorMittal Tubarão, né, que é a unidade aqui. Eu estou falando aqui como se todo mundo soubesse, mas muita gente daqui conhece como antiga CST, né, é a siderúrgica, a ArcelorMittal é uma multinacional, muita gente aqui ainda conhece pelo nome das antigas, né, que é a antiga Companhia Siderúrgica de Tubarão. E aí, quando eu entrei para fazer o estágio, estava sendo fundado o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento aqui no Brasil. O Centro de Pesquisa é uma organização dentro da ArcelorMittal. A ArcelorMittal é uma empresa que está em mais de 60 países, e o Centro de Pesquisa é uma organização global, e estava sendo criado um centro aqui na América do Sul, e aqui no Brasil, e aqui em Vitória. Então, foi tudo nessa época, e aí eu fui estagiária desse centro, né? Comecei ali sendo estagiária, fiz o meu projeto de graduação, vou mostrar depois sobre o que foi, em 2015 fui concluindo estágio, fui concluindo o curso, né? Vocês estão vendo, eu entrei em 2010, então já estava no ano final do curso. Mas quando eu estava para formar, o mercado estava muito ruim, assim, e eu fui pensar no que eu queria fazer de próximo passo. E aí, das muitas possibilidades, uma coisa que eu fiz muitas matérias no intercâmbio, que eu gostei muito, assim, um ponto legal do intercâmbio foi que a gente tinha a liberdade de escolher as disciplinas. Então, eu peguei todas as disciplinas que eu achava interessante e eu peguei muitas matérias na área de energia. E aí, eu vi um processo seletivo para o mestrado na Unicamp. Então, lá para no final de início de 2016, na verdade, eu fui fazer o processo seletivo para o mestrado, lá da Unicamp, e estava concluindo meu estágio. E aí, aconteceu tudo no mesmo tempo. Eu fui me formar, então me formei numa época, e no mesmo dia que eu recebi a resposta de que eu tinha passado no mestrado na Unicamp, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar na ArcelorMittal como terceirizada, né, como uma empresa prestando serviço para a ArcelorMittal dentro do centro de pesquisa. E aí eu resolvi fazer ao mesmo tempo. Na época não tinha aula remota, então isso basicamente significava que toda semana eu ia para Campinas para fazer a aula do mestrado. E assim foi durante um ano de disciplina, eu fiz um mestrado em mais tempo, mas eu fiz uma modalidade diferente, né? Eu passei como aluno regular, não sei se todo mundo conhece muito essa nomenclatura, mas é um aluno que teria que ficar lá em dedicação exclusiva e ter o prazo para terminar. E aí eu fiz um esquema diferente para conseguir trabalhar. Então, basicamente, assim, minha rotina a partir de 2016 foi trabalhar na segunda sair da Celol direto com minha bolsinha para o aeroporto, ir para fazer o mestrado, ir para Campinas, dormir lá, fazer aula de mestrado terça de manhã, terça à tarde, sair da Unicamp, ir para o aeroporto e voltar para cá. Então, basicamente, também, meu salário foi só para pagar a passagem nesse ano aí do mestrado. E aí eu fui fazendo o mestrado com o tempo. E nessa época eu trabalhava em uma empresa de engenharia que prestava serviço ali dentro do centro de pesquisa. E em 2017 eu montei a minha empresa com uma colega e amiga, e a gente montou uma empresa para prestar serviço para o centro de pesquisa. E em 2018 a gente foi contratado como funcionário da ArcelorMittal mesmo, do centro de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu coloquei aí também, essa é a minha realidade quando eu vou para a área, faço muita pesquisa, trabalho muito em escritório, estou nesse último ano aí de home office, mas eu faço muita visita na área e campanha de medição na área, que eu gosto muito também, e essa é a parte da realidade da engenharia também. E nesse tempo fui fazendo meu mestrado também, e em 2019 eu concluí, no finalzinho ali de 2019, também foi um ano com muitos acontecimentos, assim. Muito, assim, achei até interessante quando eu fui montando, assim, que eu fui vendo que muitas coisas não foram exatamente planejadas, sabe? Os caminhos foram se abrindo, assim. Foi o intercâmbio que me fez ver que eu queria fazer alguma coisa na área da indústria, foi a possibilidade de fazer o projeto de graduação que me abriu uma oportunidade de estágio, foi o intercâmbio que fez eu querer fazer o mestrado nessa área de energia, e foi o estágio que me abriu a porta para entrar como funcionária na Arcelor, que é onde eu estou hoje, né? Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem a impressão, eu pelo menos tinha, que quando a gente entra na UFS, quando a gente se forma, é como se fosse virar chavinha, assim, de estudante para profissional, mas eu acho que é mais que isso, assim, eu acho que essa nossa
nosso eu profissional vai se formando no caminho também, né? As pessoas que a gente conhece, as coisas que a gente cria, os trabalhos que a gente faz. E eu vou dar um exemplo aqui muito prático disso, porque quando eu fui fazer o meu projeto de graduação, ou o meu TCC, eu escolhi um tema que acabou me dando muito trabalho, que foi a simulação CFD de um filtro de mangas. Filtro de mangas é um equipamento de controle da poluição do ar. Vou passar aqui. Ele é um equipamento filtrante, basicamente, vai reter partículas e liberar o ar limpo, né? E essa retenção vai ser feita por mangas filtrantes que são fixadas nesse equipamento. Enfim, tinha um equipamento que dava muitos problemas, eles queriam entender, fazer um diagnóstico de por que esses problemas aconteciam, e a ideia surgiu de fazer uma simulação CFD dali. Mas eu não sabia mexer com CFD, nunca tinha nem aberto um software, assim. Então, foi aprender do zero, tanto a parte teórica quanto da mão na massa mesmo. E isso me deu muito trabalho, assim. Hoje, eu até falei com o Bruno mais cedo, assim, hoje eu olho, nossa, teria feito completamente diferente, mas isso foi lá em 2015 e 2016, que eu fiz durante o meu estágio também. Mas esse trabalho foi um trabalho que serviu como meu cartão de visita, sabe? Quando as coisas foram se desenvolvendo, as oportunidades que eu tive, muitas delas se abriram com os resultados desse trabalho. Então, recentemente, assim, nesse último ano, eu trabalhei num projeto de investimento de melhoria da área desse equipamento, assim. Então, anos depois, ele virou o meu equipamento, vamos dizer, né? Eu fui herdando ele ao longo do tempo. E acabou que o aprendizado desse trabalho aqui foi construindo trabalhos posteriores. Então, essa área que estava começando ali, né, eu como estagiária fazendo em um equipamento, hoje é uma área que é muito forte no nosso centro de pesquisa, que é de CFD para equipamentos de controle da poluição do ar. E, como eu falei, o centro de pesquisa é uma organização global. Então, a gente trabalha com plantas por todo o mundo. Muitos dos meus colegas são alunos da UFES, são formados em engenharia ambiental e mecânica, e esse foi um conhecimento desenvolvido numa época de graduação, assim. Então, muitas vezes a gente acha que não achem que é assim só para cumprir tabela, né? Tem muitas das oportunidades que surgem a partir disso. Então, eu herdei isso aí, ó, apresentei em 2016, isso até hoje, assim, 5 anos, aí ainda tem consequências desse trabalho positivas, né, para mim. E agora eu queria falar um pouco mais para vocês do que eu faço, de fato, onde eu trabalho. Eu já vou partir para uma apresentação mais institucional e dar um pouco de exemplos de trabalhos que a gente faz com a universidade, inclusive com o Bruno, né, até coloquei um slide sobre isso, porque eu acho que existem muitas áreas, são áreas muito interessantes e possíveis de alunos de vocês que estão entrando escolherem uma dessas áreas e fazer projetos também em parceria, né? Vou falar um pouquinho do Centro de Pesquisa, como eu falei, é uma organização global, hoje são 11 localidades, de 15 ou 16, eu acho, laboratórios pelo mundo, mas aqui na América do Sul é só aqui no Brasil. A gente a nossa equipe está distribuída aqui em Vitória, tem alguns colegas em Vega, no sul do Brasil, e em São Paulo, e a gente atua na área de processo, produto e aplicação, que tem uma foto de quase todo mundo, a gente nunca consegue uma foto que tem todo mundo, são quase 40 colegas, e na equipe de meio ambiente, eu aqui e mais outros colegas, inclusive algumas carinhas que vocês devem conhecer, porque a Clarice também se formou agora há pouco tempo, talvez seja veterana de alguns dos que estão aqui. E a Tainá também é engenheira ambiental pela UFES. O Sartin deu aula já na engenharia ambiental, acho que hoje ele deve estar dando alguma optativa. O André e o Léo são da mecânica, o Diego é engenheiro ambiental também pela UFV. Então, assim, um ponto importante também é que ter engenheiros ambientais nessa área de siderurgia para essa finalidade não era exatamente uma coisa comum, porque engenharia ambiental é um curso que veio mais recente comparado a outros, como a mecânica, por exemplo, né? Que é um curso mais consolidado para essa área. Então, foi também um caminho que foi sendo construído, sabe? As pessoas começarem a entender que engenheiros ambientais têm uma formação possível e adequada para trabalhar nessa área, né?
E aí eu vou dar alguns exemplos. O primeiro que eu quero dar é um trabalho com o Bruno de para controle, mas principalmente para monitoramento, da quantificação de emissões de erosão associadas à erosão eólica e em pátios de armazenamento de materiais. Então, aqui é uma imagem zona da planta, com alguns resultados preliminares desse trabalho, que são avaliar como acontecem essas emissões difusas em regiões de pátio pela ação dos ventos, né? Essa é uma área que é muito complexa, o Bruno vai saber explicar muito melhor, mas é uma área que a gente vê que é que está em grande desenvolvimento e que aqui, a pesquisa daqui, a pesquisa da UFES, é uma referência global para o tema. Então, assim, não estou exagerando quando falo que frequentemente a gente apresenta esse trabalho em fóruns com colegas de outros países e sempre tem muito interesse com o que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, em Vitória, na UFES, na Ambiental. Então, esse tipo de trabalho é um trabalho que tem projeção forte de contribuição internacional, assim, que as saídas e o aprendizado, né, a partir desse trabalho, a metodologia, as condições de contorno, a forma, né, de simular os resultados, esses são itens discutidos e apresentados para muitas outras plantas. Então, o conhecimento gerado a partir daqui vai servir para outras plantas pelo mundo aí, né? Pelas várias plantas na Europa, nos Estados Unidos. A gente sempre tem muita conversa com esses colegas fora e o trabalho daqui sempre é citado de referência. Esse trabalho aqui sempre é citado de referência, né? Como o trabalho... eles sempre falam com a gente, nossa, mas vocês têm muitos dados, vocês têm o trabalho da UFES, assim, que é um trabalho que a gente fala que cada parte, né, Bruno, cada slide que mostra praticamente é uma dissertação. E tem muito potencial, muitos gaps ainda, coisas ainda a estudar, né? Que ainda a ciência está desenvolvendo nessa área. E a gente que está na indústria, assim, no centro de pesquisa, a gente faz esse papel de entender, né, de querer entender a importância dessas perguntas, entender como que a gente consegue também na vida real, na operação, transformar os dados dessa operação, os dados da realidade, para uma pesquisa científica. Então, a gente tenta fazer esse casamento aí, né? Outro exemplo que eu trouxe, que aí não é de poluição do ar, mas é um projeto de pesquisa coordenado pelo professor Ricardo France, a Clarice, inclusive, que é a representante, a pesquisadora que está associada a esse projeto, mas de tratamento de efluente doméstico para reuso industrial com diferentes tecnologias. É um projeto, como eu falei, coordenado pelo professor Ricardo, tem uma planta piloto na Etiaraçá, se eu não me engano, que é essa unidadezinha aqui, e testando diferentes tecnologias, inclusive usando esses conceitos de economia circular, né, para aproveitamento energético, que vocês comentaram até na apresentação anterior, testando uma tecnologia padrão, vamos dizer que é a osmose reversa para esse tratamento final, e deionização capacitiva. Então, esse comparativo de tecnologias, esses estudos também são desenvolvidos nessa área. Faltou falar um pouco antes que no centro de pesquisa na área de meio ambiente, a gente tem a equipe de ar, né, que é a que eu estou atualmente, tem a equipe de água e de coprodutos. Então, a gestão, o que fazer com esses coprodutos gerados pelo processo, conversão dele para determinados usos. Eu não trouxe aqui exemplos de coprodutos, mas a gente também tem muitas pesquisas com a universidade. E, por último, com outra instituição, é um trabalho com a FMG sobre modelagem de qualidade do ar, que também é uma área forte, assim, uma área importante para a gente, principalmente para essa determinação de quais são as estratégias futuras. Vamos lá, existem as emissões, as fontes de emissão em uma cidade, em uma região, na própria indústria, e a dispersão desses poluentes e avaliar o impacto disso nas cidades é uma área foco, justamente para poder testar cenários, né? Removendo ou reduzindo determinada fonte, qual é o impacto na comunidade. Então, essas são algumas linhas de pesquisa que todas que eu estou citando aqui hoje são parcerias, né? E é uma área que é uma estratégia que o nosso trabalho, nosso centro de pesquisa, ele foca muito nesse desenvolvimento de parcerias, e não só pelo resultado das parcerias em si, mas pela formação das pessoas que vão trabalhar ali, né? Muitas dessas
dos colegas que estão trabalhando hoje vieram ou de estágio, a maioria de estágio, e de projetos em parceria com universidades. Então, esse é um caminho também, uma rota para descobrir talentos. Bem, eu trouxe isso, mas queria estar aberto para pergunta, como a Cristal falou antes, né? Mais uma conversa e que vocês se sintam à vontade aí para fazer perguntas sobre a carreira ou sobre a área de pesquisa. Estou à disposição. Parabéns, Ana. Obrigado pela apresentação. A Raquel fez uma pergunta aqui. Raquel, se você quiser falar, ela botou no chat. Mas... Sim, eu tinha botado no chat, mas eu queria saber como que foi essa saída direto para uma empresa assim tão grande, né? Se você teve alguma insegurança em relação a isso. Nossa, um monte. Vamos lá, eu sou engenheira ambiental, eu sou mulher e eu estou numa área, entrei para uma área de engenheiros mecânicos, homens, pessoas mais velhas, então eu fui ganhando meu espaço, mas eu me sentia muito intimidada no início e de achar que, nossa, não sei tudo, não sou boa bastante, mas depois você vê que ninguém sabe tudo, todo mundo está aprendendo sobre algum tema, né? Tem alguma coisa que você sabe muito e outra que você tá para aprender. Então, sim, tive insegurança. Eu acho que o estágio me ajudou muito, porque no estágio eu tive muita oportunidade para ver tudo acontecer, mas uma posição, assim, de observadora, né? Então, de aprender nesse sentido. E, aos poucos, também, eu sou muito curiosa e perguntadeira, então não tenho muita vergonha de perguntar. E eu sou muito aberta, né? Com as coisas que eu não sei. E eu fui encontrando no meu caminho muitos colegas dispostos a ensinar também. Então, acho que essa insegurança, aos poucos, foi diminuindo, mas não vou mentir, né? Até hoje, assim, se tiver que fazer alguma... Acho que hoje eu sofro menos, mas dependendo do cenário, né, das apresentações, rola uma insegurança. Hoje mesmo eu conversei com a Clarice sobre isso, a Clarice, que é colega de vocês, né? Ela fez uma apresentação hoje super importante, num fórum com gente do mundo todo, sobre esse projeto que eu mostrei do Ricardo France. Foi a primeira apresentação desse tipo dela. Eu falei, olha, ao longo da carreira vão vir vários momentos que você vai pensar, gente, não estou preparado para isso, assim, não estou preparado para esse nível, né, de cobrança. Mas aí você vai com medo mesmo e depois dá tudo certo. Mas vai ajudando. O tempo eu gosto muito dessa área também, mas aí eu fico desse jeito pensando, eu acho que não dá para mim, não. Nossa, mas super dá, sabe? A gente... eu tô falando, assim, esses pontos para vocês da relevância do projeto fora, porque realmente é tudo verdade, assim, eu não estou exagerando um nada, assim. Então, todo esse conhecimento que a gente tem da universidade, dos projetos de pesquisa, da iniciação científica, tudo isso vai formando a gente, sabe? Então, eu acho que não precisa ter, eu entendo, né, mas eu acho que não precisa ter, porque vocês vão ter uma formação ótima, vocês vão ter milhões de oportunidades, e nas oportunidades, muitas das coisas que eu fiz, eu sempre trabalhei de novinha, assim, e nem sempre na área, né? Eu fazia estágios diversos, assim, desde mais cedo. Mas tudo que eu fiz me ensinou a trabalhar, sabe? Então, por exemplo, você vai fazer uma iniciação científica que talvez não seja a área que você vai trabalhar depois, mas você vai entender mais sobre metodologia científica, vai entender mais sobre pesquisa, sobre como fazer um relatório, vai te ensinar alguma coisa para o seu futuro, né? Então, a gente não acha que vocês estão começando zerados. Vocês têm toda uma bagagem que vocês estão construindo nesse tempo, né? Não é uma chavinha, assim, agora acabou estudante e profissional. Esse profissional que vocês serão, ele está sendo construído a todo dia, né? Do momento que vocês pisaram aí na universidade. Perfeito, Ana. Palavras sábias aí do conhecimento adquirido na universidade. Muito obrigado. Raquel, mais alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Muito obrigada. Preparada aí para entrar numa ArcelorMittal da vida? Eu estou preparada agora, fiquei mais preparada ainda com os conselhos. Perfeito. E Ana, Clara também, né, são muitos os projetos, né, de parceria UF e Arcelor, né, tem outras empresas, lógico, mas
engenharia ambiental tem muitas parcerias com a CELO, envolvendo comunidade, né, envolvendo várias áreas de conhecimento, não só atmosférico, mas também parte de saneamento, como você citou esse projeto por você, Ricardo. Inclusive tem outros, assim, né, o projeto... tem um projeto grande da área de saúde, né, de Asmavix, né, é o nome, que é um projeto que a gente não está diretamente ligado, até porque existe um distanciamento para que a universidade faça toda a parte científica e tudo, a gente não está como pesquisa, como centro de pesquisa envolvido, né, mas que legal, ela faz isso no projeto. Mas são outros projetos por outras unidades, né? A ArcelorMittal, a unidade aqui tem a área de meio ambiente, né? Eu trabalho dentro do centro de pesquisa na área de meio ambiente. Então, tem muitos projetos de pesquisa e a gente acredita muito nisso, né? Na importância desse trabalho desenvolvido em parceria para a formação de pessoas e para o desenvolvimento de conhecimento que não tem, né? A gente está falando literalmente disso mesmo. A gente quer descobrir coisas que hoje a gente não sabe. Então... eu adoro essa área, então se deixar o fato... É aplicado à indústria, né? É o dia a dia de vocês mesmo, né? Exatamente. O uso de escória. Tem muitas pesquisas sobre isso. O Silmar falou aí sobre o uso de escória. Eu tenho um colega, né, que trabalha especificamente com coprodutos, tem muitas pesquisas com a universidade. O UFES tem com o professor Patrício, que é da Civil, tem um lote assim, de estudantes de mestrado, são os resultados sensacionais. E, de novo, que esses projetos vão tendo essa projeção internacional assim, dos resultados. Então, toda vez que vem alguém de fora e vê os projetos que são feitos por alunos, teve um ano, 2000, para a pandemia, assim, né? A gente teve algumas visitas de pessoas do Centro de Pesquisa Global que ficam fora, e vários alunos dos projetos de pesquisa apresentaram, assim, né? Apresentaram os seus projetos. Ter esse tipo de oportunidade de projeção, né? É muito importante, assim. Então, tem uso de escória para tratamento de efluente também, tem essa parte combinada de coprodutos e água, e tem muitos na área de ar também, né? Tem alguns que nem estão com o centro de pesquisa exatamente, mas que são outras parcerias. Então, tem muita oportunidade aí. Obrigado, Raquel. Obrigado, Silmar. Alguém mais tem alguma pergunta? Ana? Fica à vontade. Pode botar no chat também, se não quiser falar. Eu vou passar só mais uma vez aqui a listinha de presença para vocês. Deixa eu só achar aqui onde é que está, enquanto vocês pensam se querem fazer. Pronto. Acabei saindo, perdi o histórico do chat. Ana, e também a questão do intercâmbio, né? Gostei muito que você falou com relação à forma como você chegou lá fora e encarou as aulas lá, né? Também você percebeu que tinha uma boa formação, né? Você não ficou para trás, você não ficou devendo em nada, né? Exato. Uma experiência, assim, né? Os dois lados da experiência. Quando eu cheguei, eu já tinha completo 3 anos de UFES e um professor especificamente não liberou uma matéria do primeiro ano, porque achava que a gente não tinha formação suficiente. Não, porque vocês, né, do Brasil... E aí, assim, aquilo eu fiquei revoltada e você fica com mais vontade de provar, assim, eu acho, né? E a liberdade de pegar as disciplinas era, inclusive, possibilidade de pegar a disciplina da pós. Então, eu tive a oportunidade de pegar a disciplina que eram, maioria, doutorandos e mestrandos. Na UFES tinham algumas disciplinas assim também, né? Tem até uma pergunta, vou responder. E aí, quando eu comecei a fazer essas disciplinas avançadas, eu vi que, na verdade, a nossa base era ótima, assim. Inclusive, eu ficava, gente, vocês têm tudo na mão aqui, todos os materiais, todos os laboratórios, todos os artigos, tudo, assim, muito na mão. E a gente, acho que a Universidade Federal e a UFES tem muito isso de ensinar para a gente buscar os caminhos, né? Porque muitas vezes as coisas não são tão simples assim. Esse buscar o caminho, eu acho que deixa a gente muito mais preparado para tudo, para a vida.
Dica para aproveitar do melhor jeito possível o intercâmbio. Olha, eu fui muito certinho no meu intercâmbio, tá? Então, muitos colegas viajaram muito, assim, eu fui super, estudei mesmo, porque eu acho que para mim era a oportunidade da minha vida, né? Eu encarei assim. E como eu sabia que não ia ter a possibilidade de cortar a disciplina obrigatória do curso, eu fui e fiz tudo que eu achava interessante. Então, eu olhei as disciplinas do curso e se tiver a possibilidade de fazer coisas voluntárias também, estágio voluntário, e de ir procurando mesmo, tá, gente? Um pouco aí de cara de pau até, assim, porque você não vai conhecer ninguém, provavelmente. Então, de pedir, né, de se oferecer, de mandar e-mail, de falar, olha, eu tô interessada, meu estágio foi meio assim, tô interessada nisso aqui, tô disponível. Ah, legal, outro comentário. Estou interessado, estou disponível, quero fazer. O meu intercâmbio, o meu estágio que foi voluntário, eu ajudei numa pesquisa que anos depois, quando eu estava aqui, era uma pesquisa de longo prazo, foi publicado um artigo numa revista internacional e meu nome estava, assim, depois de muito tempo, sabe? Foi uma coisa que foi voluntário, eu fui fazendo uma área, eu escolhi naquele momento fazendo uma área que eu não sabia nada, eu sempre fui muito ruim de fazer análise laboratorial, e aí eu escolhi fazer uma parte de análise laboratorial justamente para ver se eu aprendia, mas vi que realmente não é minha praia, assim, foi bom, a experiência foi boa, mas eu gostei mais da parte de revisão bibliográfica. Na França, a matemática é muito forte, também fui com medo de não ser suficiente, mas no decorrer foi justamente o que você disse, você vê que a formação num contexto diferente, mas é muito boa. Eu acredito muito nisso, Ana Cláudia, eu acredito muito mesmo, assim. A gente vai achando que não é suficiente, que você não vai dar conta e que você talvez não consiga acompanhar, mas a gente tem uma base muito boa, assim, vocês vão ter uma base muito boa, né? Tem uma oportunidade e de agarrar mesmo, né? Cada um tem sua realidade, como até foi falado no início, tem colegas aí que estão tendo que trabalhar ao mesmo tempo, tem uma realidade diferente no tempo de pandemia, a gente sempre acha que está para trás, mas não. Então, assim, eu cheguei lá e ficava, nossa, vou chegar aqui com esse monte de europeu, vou fazer essa disciplina aqui, já não é na língua materna, o negócio vai ser que não, assim. E a mesma coisa, assim, hoje eu trabalho muito diretamente com colegas de outros lugares, principalmente da Espanha, da França, e é de igual para igual, assim, né? Nós todos temos realidades diferentes, acesso a coisas diferentes, né? Nossas formações são diferentes, mas a gente também tem muitos benefícios, gente. Assim, aprender a encontrar os caminhos é uma coisa muito forte da nossa formação que a gente, às vezes, não valoriza o suficiente. Mas vocês não estão para trás, então, só deixar isso claro. Só complementando também o comentário da Ana Cláudia, né, a base do francês, especificamente, que eu conheço também a realidade lá, né, de cálculo, de física, quando eles chegam na engenharia é muito forte. E as disciplinas do curso são bem diferentes da nossa. A gente tem disciplinas muito voltadas para projeto, para dimensionamento, para prática, né, as disciplinas profissionalizantes da engenharia, e eles não têm isso. Né, a Ana Cláudia pode até complementar se ela quiser. Então, as disciplinas são muito voltadas para a teoria mesmo, pesada, mas a prática mesmo, projeto, eles não fazem igual a gente faz. Assim, dimensionar um reator de uma estação de tratamento, dimensionar um filtro de mangue, alguma coisa do tipo, eles não têm esse aprendizado realmente, não. Né? Isso em todas as áreas da engenharia ambiental. O que eu senti também era um pouco voltado à gestão ambiental também, por exemplo. E, igual você falou, assim, a gente realmente não tá para trás, porque, por exemplo, igual em alguns projetos que a gente teve que fazer, às vezes, assim, quem podia dar as dicas e tudo mais era o pessoal que já estava mais acostumado a fazer isso, né? Ou que já tinha feito estágio, ou que já tinha tido alguma formação desse tipo. E aí você vê que, tipo, são contextos diferentes, mas que nenhum é ruim. Tipo assim, são coisas diferentes e a gente aprende ali, né? De ambos os lados. Isso aí. Exatamente. Mas é isso. Obrigado. É muito voltado para a parte de gestão mesmo, né? Cláudia tem razão. Forma um engenheiro empreendedor, um engenheiro gestor, né? Com menos a parte técnica, igual a gente vê na outra da nossa disciplina, por exemplo. E assim, até depois do mestrado, né? Fazer o mestrado na Unicamp. É um contexto diferente também, mas a gente tem uma super base, né? Independente, né? Tem uma base muito boa na engenharia.
É claro que também, ao decorrer da engenharia, o que você faz de extra acaba sendo muito importante. Então, fazer iniciação científica ou fazer estágio são partes muito importantes da formação, né? Não é só, quando eu falo formação da UFES, eu não estou falando só das aulas, eu estou falando todo o pacote, né, de experiências e que as aulas fazem parte também, obviamente. Mas eu só realmente, se eu pudesse dar uma dica, eu também fiquei igual a Cristal, pensando, se eu pudesse falar alguma coisa, assim, primeiro que vai dar tudo certo, sabe? A gente fica com 1000 medos de acontecerem as coisas, e eu lembro muito do debate, poxa, você vai fazer intercâmbio, vai atrasar a sua universidade. Não pensem nisso, assim, pensem em fazer, em abraçar as oportunidades que você tem, porque passa sim, passa muito rápido e não dá nem para acreditar aí, ó, que são 10 anos, mais um pouco, de entrando na UFES. Então, realmente, de agarrar essas oportunidades, porque passa rápido e fazer tudo, assim. Eu sei que é muita coisa ao mesmo tempo. Não é um curso fácil, obviamente, né? Exige muito estudo, provas e cálculos e tudo mais. E cada um tem uma realidade, mas eu acho que se eu pudesse dar uma dica, seria de aproveitar as oportunidades que vêm, porque é numa dessas que sua carreira se forma, sabe? Muitas vezes não é necessariamente no planejamento. Isso, é muito importante participar de projetos de extensão, mesmo que não sejam na área, eu concordo plenamente. Mesmo que nem sejam na área que você vai seguir. Eu fiz estágios e trabalhei com coisas antes que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço, mas que foram coisas que me ensinaram aspectos diferentes, que me ajudaram na minha formação profissional, né? Eu concordo muito também, de ensinar a trabalhar. Mas pergunta aí. Quais as dicas que vocês podem dar para quem deseja fazer iniciação científica, projeto de extensão? Olha, eu não sei hoje, né? Não sei qual orientação você daria, mas eu sempre fui muito de perguntar mesmo as oportunidades que tinha disponível, entrar em contato direto com os professores, para quem deseja fazer, mas seja no calouro. Mas eu acho que até sendo calouro, assim, existe possibilidade, né? Todo mundo Micael, eu falei até, né, no começo, lá na minha parte com relação à iniciação científica, temos projetos de diferentes níveis, né? Tem realmente linhas de pesquisa que precisam que você tenha feito uma certa disciplina, outras que não, que você pode já realmente procurar algum professor. Me procura, né, depois aí, hoje, amanhã, quando você quiser, para a gente bater um papo e eu te orientar para procurar algum orientador desde já, porque o edital está aberto, né? Então a gente pode se submeter, pleitear a bolsa, então tem várias oportunidades. Sim, só falando também, mesmo que você seja mais calor e você ainda não fez uma determinada matéria, às vezes é bom para aprender. Eu entrei na parte de poluição do ar, eu não tinha feito nenhuma matéria, né? Eu estava começando o FETrans ainda. Aí a Elisa até falou, a gente vai pegar mais devagar assim no começo, nessa parte, né? Já que vocês não fizeram a matéria, mas não tem problema também você começar. É só ver uma área assim que você acha que você gosta mais e ir atrás de algum professor. Isso aí. Eu pretendo abrir duas vagas, o professor Antônio Sérgio vai abrir, o professor Júlio, então tem várias possibilidades aí, me procura que a gente te orienta aí para o melhor caminho. Tá bom? Trabalho não falta para fazer. E de descobrir a área que você gosta também, né? Isso eu acho que é muito evidente, acaba que é a área de cada um, assim. Eu gosto muito do que eu faço hoje, mas eu já fiz um pouquinho de cada coisa para saber de qual área eu gostava, assim. E até na minha profissão, né? Eu já trabalhei um pouco com água também, mas na parte industrial, e um pouco com CFD, mas eu gosto mais do que eu faço hoje, assim, que é uma parte de tecnologia, de controle de poluição do ar. E vejo o CFD dos outros, que é uma área que eu gosto, mas que toma muito tempo de fazer. Não Então, precisa fazer, exatamente. Eu fazer um projeto, né? Você conseguir fazer assim, bem. Mas é isso. Bom, obrigado, Ana Clara. Valeu pelo tempo aí, né? Ó, quase 3 horas aí que a gente está conversando. Obrigado, Cristal, também novamente. Obrigado, pessoal, que participou aí. Várias indas e vindas. A gente teve uma audiência aí de uma média de 20 e poucos aí. E quem não preencheu a lista de presença, for preencher, depois a gente disponibiliza um certificadozinho para vocês. Obrigado, pessoal, que participou. Obrigado, pessoal, que está mais tempo no curso aí, que veio também. E é muito bom ter a presença de vocês. Vou encerrar a gravação aqui rapidinho, para a gente poder finalizar o nosso evento.